muito bom dia, você de casa, pode chegar, que o Magazine de hoje tá só começando e tem muita coisa. Bom dia, Lud. Bom dia, Nath, bom dia você que tá em casa. Como é que foi o seu feriado? Aproveitou bastante? Ainda está aproveitando aí na sua casa? Então fica com a gente e olha o que preparamos para você. Verão amazônico. No Viva Bem de hoje você vai saber como se proteger do forte sol da nossa cidade e ficar com a saúde em dia. E na culinária do dia, hoje tem uma receita refrescante. Você vai aprender a fazer uma delícia de abacaxi com hortelã. E que tal reaproveitar aquela sombrinha quebrada e transformá-la em uma linda peça de decoração? Você vai aprender o passo a passo ao vivo. Muita coisa boa, né? Então fica com a gente. Você também pode participar através da nossa página do Facebook. Tá aqui, ó, no seu vídeo, Magazine TV A Crítica. É só curtir, comentar. Tem muita coisa boa no programa de hoje até o meio-dia. Isso mesmo. E vamos começar com as notícias do dia. Vem comigo, porque hoje tem jogo aqui na nossa cidade, tem greve. Inclusive, vamos começar falando sobre essa greve. Nesta terça, bancários de todo o Brasil entram em greve por tempo indeterminado. A categoria reivindica reajuste salarial, reposição inflacionária, antecipação e reajuste na participação dos lucros, aumento do piso salarial, aumento do vale alimentação, melhores condições de trabalho e plano de carreira. Muitas reivindicações. E os clientes que precisarem de serviços durante essa paralisação devem utilizar caixas eletrônicos ou ligar para centrais de atendimento dos bancos. Então, se você pretendia fazer algum serviço no banco, fique atento, porque hoje começou aí essa paralisação por tempo indeterminado. E hoje o Brasil enfrenta a Colômbia na Arena da Amazônia em mais uma rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 na Rússia. A partida está marcada para começar às 20h45 em horário local. E essa vai ser a primeira vez que a seleção brasileira masculina se apresenta na Arena da Amazônia. E olha, foram colocados à venda 40 mil ingressos. A Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada montou um esquema de segurança envolvendo pelo menos 1.500 servidores de 30 órgãos para garantir a tranquilidade da população e também das equipes. E vale lembrar que o entorno ali do estádio vai estar interditado e cerca de 220 agentes do Manaus Trans vão estar ali empenhados no monitoramento do tráfego e também na orientação do desvio. Então, se você pretende passar por aquela área, fique atento porque muitas vias vão estar interditadas logo hoje a partir do meio-dia. E 21 escolas estaduais e também instituições militares participaram do tradicional desfile cívico de 5 de setembro, lá no Sambódromo, no fim da tarde de ontem. O evento é uma homenagem à elevação do Amazonas à categoria de província, olha só. Cerca de 7 mil pessoas desfilaram no Sambódromo no fim da tarde desta segunda-feira. Eram alunos e educadores de escolas estaduais e instituições militares. O desfile das escolas estaduais acontece tradicionalmente no dia 5 de setembro, que é o dia da elevação do Amazonas à categoria de província. E a oportunidade também dos alunos mostrarem um pouco das atividades que eles desenvolvem também fora da sala de aula. Bonito de ver, bonito de ver. É bonito de se ver. O tema desse ano foi sobre como a educação pode transformar vidas. E pela primeira vez, estudantes de municípios próximos a Manaus também participaram desse momento cívico. É importante porque nós compartilhamos com todas as escolas do estado inteiro e os alunos começam a internalizar que só através da educação é que é possível transformar a nossa vida. Mais de 20 mil pessoas assistiram aos estudantes desfilar. Douglas estava entre os estudantes. Ele ensaiou por quase um ano para esse momento e garante que o esforço valeu cada minuto. No começo é difícil, depois que pega o ritmo fica um pouco mais fácil. E vale a pena vir mostrar aqui hoje? Claro que vale, sim. As arquibancadas do Sambódromo ficaram lotadas. Mais de 20 mil pessoas passaram por aqui. Eliana era uma delas. Não quis perder nada. Pegou um lugar bem à frente da grade para honrar a tradição de assistir ao desfile cívico. A nossa mãe, ela nos educou desse jeito, com esse patriotismo. E é o que a gente passa para os nossos filhos e sobrinhos. Tá certíssima. Gente, hoje terça-feira, você acordou aí com essa surpresa, né? O tempo chuvoso, friozinho, o nosso verão amazônico. O tempo aqui varia muito, mas em geral, como a gente sabe, é muito quente e a incidência dos raios solares muito forte, né, Nath? E esse é o tema de hoje?
É isso mesmo. Hoje no Viva Bem a gente vai falar sobre a proteção solar. Roda aí a vinheta. Pois é, gente, hoje no Viva Bem a gente vai falar sobre a proteção que a gente deve ter em relação ao sol. Inclusive aqui na nossa cidade, que é muito quente, né? Às vezes a gente sai de casa e já tá suando. Só que muitas pessoas não conseguem se proteger de forma adequada e é o que a gente vai acompanhar agora na reportagem. Aldeane tem 4 filhos. O mais novo tem pouco mais de um mês de vida. E quando o sol está muito quente, olha só de que forma a mãe tenta se proteger. Além da fraldinha, ela usa uma sombrinha. Você acredita que assim impede o sol de chegar até a pele sensível do bebê? Sim, eu acredito, né? Porque além da sombrinha, eu coloco a fralda cobrindo ele, que é por isso mesmo, porque somente isso, ela esquenta muito a sombrinha quando a gente vem no sol, né? O sol tá muito quente, esquenta. Aí para não pegar o calor da sombrinha, eu boto a fralda sobre a cabeça cobrindo ele. Você acha que isso impede de queimar também? Sim. Assim eles seguem tentando se esconder do sol. Esse é Reginaldo. Ele tem 41 anos e há 10 trabalha como mototaxista em Manaus. Nessa época em que o verão amazônico está a todo vapor, ele enfrenta seu principal adversário, o sol forte. Todos os dias ele conta apenas com o uniforme de mangas longas e o capacete, mas não adianta muito. O rosto do Reginaldo e as mãos estão queimadas do sol. E olha só a cor da perna dele. Mas apesar de trabalhar todos os dias no sol, o Reginaldo não usa nenhum protetor solar. Reginaldo, você tem noção do quanto o sol pode fazer mal para a sua saúde, para a sua pele? Sim, devidamente ao preço, né? Que um protetor solar bom, ele custa em torno de R$50, né? Então a gente que trabalha todos os dias vai ficar muito pesado para a gente, né? No bolso, né? No CIPAM, Sistema de Proteção da Amazônia, é possível prever e monitorar o tempo através de satélites. Além disso, eles podem enviar alertas em caso de situações de emergência, como no último dia 24 de agosto, quando um temporal atingiu a cidade, causando vários estragos. Nós enviamos alertas para algumas autoridades. É o caso da Defesa Civil, é o caso da Amazonas Energia, né? É o caso do Centro de Embarcações, do Comando Militar da Amazônia, enfim. E é o meteorologista que explica. Você sabia que, na verdade, nesta época que chamamos de verão amazônico, é o inverno do hemisfério sul? Aqui nós temos 2 estações, uma seca e uma chuvosa. E a seca, ela é coincidente com o inverno do hemisfério sul. Como a estação seca, as temperaturas são mais elevadas por conta da baixa nebulosidade e por conta disso as pessoas aqui adotaram essa nomenclatura, chamar essa estação de verão amazônico. Bom, e para quem está sofrendo com tanto calor aí nas ruas, tem uma notícia boa. O calorão desse ano vai ser mais ameno do que no ano passado. As temperaturas nessa época, elas são mais elevadas e eventualmente ocorre um ou outro dia com temperaturas acima dos 37 graus, né? Mas a média das máximas nesse período é em torno de 33 graus. Mas então, Ricardo, explica pra gente porque todo ano sempre o povo tem aquela sensação de que o calor está insuportável e que as temperaturas estão bem mais altas do que no ano anterior. Isso aí é uma espécie de memória climática. Por quê? Porque as nossas estações, elas são mais ou menos longas. Quando começa uma nova estação, a memória climática da gente, ela está muito distante e aí parece para a gente que a gente nunca passou por aquilo ali. Essa é uma coisa que acontece invariavelmente aqui na nossa região. E olha, tem que ter muito cuidado mesmo, né? Porque a exposição solar excessiva aí pode trazer alguns prejuízos para a nossa saúde. E para falar sobre esse assunto, estou recebendo aqui a dermatologista Virgínia Vilas Boas. Seja muito bem-vinda ao Magazine, doutora. Obrigada, Natália. Bom dia a todos. Vamos começar aí esclarecendo algumas dúvidas justamente sobre essa exposição excessiva que algumas pessoas têm. A gente acompanhou na reportagem o Reginaldo, que é um mototaxista e trabalha justamente com isso, né? Sendo exposto ao sol todos os dias. Algumas outras pessoas também têm esse tipo de trabalho. Como que elas têm que se proteger realmente, doutora? A questão da proteção solar, ela é fundamental, né? Então, assim, a pessoa ela tem que se habituar a acordar de manhã,
aplicar o filtro, né, e reaplicar o filtro de 2 em 2 horas, principalmente se ela trabalha, né, exposta ao sol ou se ela pratica alguma atividade física no sol. Então, assim, é importante esse conceito de reaplicar, né? A quantidade de produto que também é aplicada é importante, porque às vezes a pessoa coloca uma pequena quantidade, aplica só no rosto e acha que é o suficiente. Não, ele deve aplicar em todas as áreas que estão expostas, né? Então, lembrar das orelhas, do pescoço, do colo, das mãos, né? Em todas as regiões expostas. E aplicar uma quantidade boa. Em geral, 30 ml é o suficiente para um adulto de mais ou menos 60 quilos para fazer toda essa cobertura. Ou seja, você tem que aplicar o filtro solar mesmo por baixo ali da roupa, né? Mesmo que você use uma camisa de manga comprida, tem que passar ali o filtro solar no braço, no antebraço também? Então, depende. Hoje em dia a gente já tem algumas roupas, né, que elas vêm com a proteção UV. Então, assim, são roupas especiais, né? Elas têm na confecção, né, do tecido, uma adição do protetor solar. Às vezes, a maioria dos casos é o dióxido de titânio. Então, nesse caso, ele pode passar só nas áreas que estão expostas mesmo. Por exemplo, as mãos, né? As que mãos, sempre ficam expostas, pescoço, colo, rosto, tudo mais. Agora, se a pessoa usa uma roupa comum, né, uma roupa de algodão, por exemplo, que não protege tanto, é interessante sim ela usar um protetor químico, né, tópico, na pele, por baixo da roupa, se ele fica exposto continuamente ao sol. Muito bem. Doutora, a gente tem aqui algumas perguntinhas. Vamos soltar a primeira. Vamos ver aqui na nossa arte. Olha só, a maquiagem com filtro solar protege? Hoje em dia a gente vê, né, que tem muitas maquiagens com filtro solar. E aí, protege ou a pessoa tem que passar realmente por baixo o verdadeiro protetor solar? Apenas ele? Tá. Então, tem dois conceitos diferentes. Uma coisa é o protetor solar com cor. Esse protetor, geralmente, ele tem uma proteção maior que 30 contra os filtros UVA e UVB e eles são seguros. Então, eles podem, sim, ser usados sozinhos, né? E ser reaplicados também ao longo do dia. A gente encontra eles na farmácia, é prescrito pelo dermatologista, então são produtos seguros, né? A função deles é proteger a pele. No caso, o pigmento que dá a cor é uma proteção a mais. Mas também existe só a base como fator de proteção solar. Nesses casos, tem que tomar cuidado, porque às vezes a proteção solar ela não é ampla, não é contra o UVA, UVB, né? É um fator de proteção pequeno, às vezes menor que 15, então nesses casos não protege. Que essa aqui que eu tô segurando laranja, ela é uma base, não é? Com filtro solar. Essa outra aqui também é, né? É, nesse caso é um protetor solar com cor. Então é isso que eu falei, né? Ele tem o pigmento que dá a cor. Eu posso passar aqui, doutora, rapidinho? Pode. Só pra gente mostrar aqui a diferença pra quem tá em casa? Muitas vezes ele age mais como um tonalizante. Então, assim, ele faz a cor da pele ficar mais uniforme, né? Mas ele não tem aquele efeito de cobertura, de imperfeição que a base de maquiagem tem. Certo. Então, assim, essa é a diferença maior entre um e outro, né? Sendo que o protetor com cor, ele é vendido na farmácia, né? Então, ele tem uma segurança. Essa aqui é uma cor assim mais escura, olha aqui. Isso. Geralmente existem 3 tonalidades, tá? De cada um do filtro solar com cor. Varia um pouco de marca para marca. Olha só que maravilha, hein? Isso aqui é um espetáculo para mulherada, né? Que gosta ali de ficar bem maquiada e, gente, o mais importante de tudo, protegido. Olha só como é que ficou minha cor. Olha a diferença de uma mão para outra. Tá vendo? E hoje em dia a gente já tem vários produtos com uma cosmética diferenciada, ou seja, eles são produtos que são desenvolvidos para pele oleosa, para pele com acne, então assim não fica pesado. E todos com protetor solar. Todos com protetor solar. Muito bem. Tem mais uma perguntinha para você, doutora. Vamos ver então qual que é a próxima pergunta. Olha só. Roupa preta ou escuras no geral, protegem do sol? A gente ouve muito falar isso, né? Coloca uma roupa preta, uma roupa com uma manga longa, que aí vai proteger do sol. É verdade? O que acontece? A roupa preta, ela realmente absorve um pouco mais da radiação. Então, se for comparar a cor escura, né, com a cor clara, a cor escura, ela protege um pouco mais, né? Mas não é só isso que faz o tecido, né, no caso, proteger. Então, existem vários fatores, como, por exemplo, a espessura do fio, como é a trama. Então, quanto mais fechadinho é o tecido, mais ele protege, né? Se tem ou não a adição do protetor solar, né, no tecido. Então, assim, são vários fatores que vão influenciar. Por exemplo, uma camiseta molhada, ela protege menos do que uma camiseta seca. Tá? Então, a umidade é um outro fator que vai influenciar. Então, existem vários fatores que influenciam. O ideal é a pessoa comprar uma roupa apropriada que já vem com filtro de proteção. Agora, falando em filtro solar, muita gente fala assim, hoje amanheceu chovendo, como a gente viu aí na reportagem, né? Às vezes fica aqui, né, o clima fica nessa loucura, às vezes chove, às vezes faz muito sol.
E aí, quando amanhece um dia mais friozinho, né, mais ameno, algumas pessoas acham que não precisam usar o filtro solar, mas sempre tem aquele mormaço. E algumas pessoas falam que o mormaço queima. É verdade ou não? É verdade, porque assim, no dia nublado, né, no caso as nuvens, elas ajudam a filtrar um pouco da radiação. Então, cerca de 20% só. Então, assim, a pessoa ela não está protegida nesse dia que está nublado. Precisa, assim, aplicar um filtro solar nesses dias, quando está nublado, quando está chovendo, todos os dias. Mesmo que o sol esteja escondidinho, né? Mesmo que o sol esteja escondido. Tá, agora qual que é a numeração solar adequada para as pessoas usarem do protetor, doutora? Existe, assim, uma numeração no rosto, por exemplo? Na nossa região, o ideal é usar um filtro de 30 para cima, tá? Então, assim, o fator de proteção, ele vai variar muito de acordo com o tipo da pele, com o tom da pele, né? Mas, assim, na nossa região, o ideal é usar um fator de proteção acima de 30, né? O fator de proteção, ele vai inferir em quanto tempo a pessoa pode ficar sem queimadura exposta ao sol. Então, por exemplo, se a pessoa usa um fator de proteção 15, né? Em 10 minutos, sem o fator de proteção, ela estaria queimada. Com o fator de proteção 15, ela poderia ficar 150 minutos exposta ao sol sem queimar, entendeu? Olha Com só, o fator então. de proteção. Então, é o tempo que ela poderia ficar exposta sem queimadura. Agora, doutora, a gente tem aqui uma imagem, por exemplo, às vezes você está olhando ali para o seu amigo, para a sua mãe, e você não tem ideia de como que essa pele da pessoa é quando ela é colocada numa máquina específica para isso. E a gente tem aqui uma imagem a olho nu e quando essa pele ela é colocada numa máquina. Olha só como é que fica, né, doutora? Isso. É impressionante os efeitos do sol causados na pele. Então, assim, às vezes a gente não tem mesmo a Ideia, dimensão, né? Como que está a pele olhando o sol, né, pela foto ou a olho nu. Então, com essa máquina a gente pode visualizar as manchas, né? Todos aqueles pigmentos que estão ali por causa do sol. Muito bem. Agora, lembrando, gente, que é muito importante usar o filtro solar todos os dias para se proteger desse sol. Use também uma sombrinha, a gente tem aqui, olha, a sombrinha. Lud, você tem uma pergunta? Inclusive, em relação à sombrinha, boné, chapéu, eles de alguma forma protegem ou ainda que eu coloque, eu preciso passar o protetor solar por conta dos outros lugares onde vão ficar expostos? Olha, eles auxiliam na proteção, né? Então, assim, é muito interessante a pessoa usar um chapéu de abas largas de preferência. A gente recomenda maior que 9 centímetros a aba do chapéu para ele proteger o nariz, a bochecha, o pescoço, o mento. A sombrinha, então, assim, eles auxiliam, mas o paciente, ele precisa usar o filtro químico, tá? Mesmo assim. E ó, tem que ter muito cuidado realmente, viu, gente? Sabe por quê? Porque se você ficar muito exposto ao sol, isso pode causar algumas doenças. E a gente tem aí vários exemplos, né? Como o câncer de pele, as manchas, várias coisas, né, doutora? O envelhecimento. O envelhecimento precoce da pele. Então Isso. tem realmente que usar o filtro. Então, assim, em relação ao câncer cutâneo, né? Existem 2 tipos que são os mais comuns, que é o carcinoma base celular e o carcinoma escamocelular, que eles estão relacionados com a exposição cumulativa do sol. Então, assim, essa exposição ao longo de anos, né? E existe já um outro tipo de câncer de pele, que é o melanoma, que ele está relacionado com a queimadura solar intermitente. Ou seja, aquele paciente que vai para a praia ou que toma sol muito num dia só e ele se queima, tem bolha. Então, assim, esse paciente, né, mesmo criança, ele tem a chance de ter o melanoma na vida adulta, mesmo que ele tenha tido essa queimadura 2 vezes na vida só. Entendeu? Então, assim, olha a importância, né, da criança aplicar um filtro solar, né, dos pais fazerem isso como rotina desde a infância, porque uma coisa que pode acontecer na infância, ela pode refletir na vida adulta. É verdade. E às vezes, né, os pais saem aí para os banhos com os filhos nos fins de semana. Não esqueça nunca de aplicar o filtro solar aí no seu filho. Doutora, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Obrigada a todos. Esclareceu muitas dúvidas aí sobre a exposição solar, principalmente aqui na nossa cidade, que é muito quente. Doutora Virgínia Vilas Boas, que é dermatologista, esteve com a gente hoje aqui no Magazine. Obrigada mais uma vez, doutora. Agora eu vou chegar aqui para a cozinha com a Lud, Nath, que já está cá, aqui preparada com essa delícia. Falando nesse assunto aí, né, de calor, muito sol, a gente sabe que a gente está no verão, né, independente dessa chuva, essas chuvinhas que acontecem, depois vem aquele calor muito forte. E aí, às vezes, você quer comer uma coisa que dá uma refrescância, né, que dá uma aliviada. Então, a sobremesa de hoje, que a gente vai aprender daqui a pouquinho com a Karine, é essa taça, essa delícia de abacaxi com hortelã. 2 coisas super refrescantes, né? O abacaxi e o hortelã. Com certeza, e deve ser realmente sensacional. Não sai
sai daí porque você ainda vai aprender também a transformar uma sombrinha velha numa linda peça de decoração, viu, gente? Tem muita coisa boa no Magazine ainda dessa terça. Não sai daí não que a gente já volta.